Boas pessoal, meu nome é Sérgio Velhote da plataforma 9 3/4 para mais um vídeo do canal e hoje vamos analisar o trailer do Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald que saiu este sábado na Comic Con em San Diego. Como vocês sabem, ou pelo menos já deviam saber, nós analisamos o primeiro trailer do Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, por isso se quiserem ver esse primeiro podem clicar aqui em cima. O trailer que saiu este sábado na Comic Con tem muita informação, por isso sem mais demoras vamos começar a analisá-lo. I'm scared, Professor Dumbledore. Everyone is scared of something. Ridiculous! Newt, you're up next. That's an unusual one. What Mr. Scamander fears above everything else is... Having to work in an office, sir. Go ahead, Newt. Ridiculous! No primeiro trailer nós também já tínhamos visto estas duas primeiras imagens, o castelo de Hogwarts, que está absolutamente fantástico, como nós conhecíamos nos filmes do Harry Potter, e também a parte de trás da cabeça de Dumbledore, que introduz uma nova cena que é muito importante. Este clipe é um flashback para a juventude de Newt Scamander, que está a ter uma aula de defesa contra as artes negras, e o professor é Albus Dumbledore. Sabemos que Dumbledore era professor de transfiguração antes de se tornar diretor de Hogwarts, mas, segundo Jude Law numa entrevista, disse que o professor não estava naquela altura a lecionar transfiguração, o que pode indicar que Albus Dumbledore era professor de defesa contra as artes negras naquela altura. Talvez o professor Dumbledore fosse o professor de defesa contra as artes negras antes de Tom Riddle ter pedido o cargo e acabar por amaldiçoá-lo. Vocês lembram-se que Tom Riddle pediu o cargo e amaldiçoou-o depois, uma vez que não foi aceite, e todos os professores que chegam a lecionar defesa contra as artes negras, a partir desse momento, acabam por sair no ano a seguir. Os alunos estão a aprender o feitiço Ridiculous, que foi ensinado a Harry Potter pelo professor Lupin no terceiro ano, ou seja, no Prisioneiro de Azkaban. Como também sabemos, Newt Scamander acaba por ser expulso de Hogwarts, pelo que podemos concluir que Newt Scamander esteve pelo menos até ao terceiro ano de escolaridade em Hogwarts antes de ser expulso. Acreditamos que seja por alguma coisa que a Lita tenha feito e que Newt ficou com as culpas. Ai, o amor jovem. É engraçado porque o Bogart de Newt é uma secretária, porque Newt não quer trabalhar num escritório, portanto ele desde cedo já sabia que estava destinado a aventurar-se pelo mundo fora à procura das criaturas mágicas. Analisada a primeira parte, vamos voltar ao trailer. Magic blooms only in rare souls. Na primeira imagem voltamos a ter Tina Goldstein, que continua perto daquela estátua que vimos no primeiro trailer. Essa estátua que ainda parece ser uma das entradas do Ministério da Magia francês. Depois vemos a Maledictus a entrar aquilo que parece ser o circo. Circo que depois vemos na imagem a seguir, aquela imagem da entrada que nós também já analisamos na altura em que fizemos o vídeo sobre o primeiro trailer, mas que podemos encontrar mais algumas conclusões. Em baixo podemos ver algo de um doce que parece ter a forma de uma criatura mágica. Criatura essa que parece ser o Niffler. Do lado direito da entrada do circo aparece uma outra criatura que tem como nome Oni Oni e também parece ter uma letra chinesa no meio, que aparece mais tarde perto de Newt. Esta criatura assemelha-se muito à imagem que nós conseguimos ver nos cantos inferiores da capa do guião deste mesmo filme. Também fizemos um vídeo a analisar essa mesma capa, por isso se quiserem ver podem clicar aqui em cima. Também podemos ouvir Grindelwald a falar aos seus seguidores, mas quando ele concluir a sua ideia nós depois analisamos mais à frente, ok? De volta ao trailer. Still we must skulk in shadows. But the old ways serve us no longer. Pela primeira
primeira vez no trailer podemos ver Credence, que parece estar a analisar o póster do circo. Nós podemos ver um bebê demoníaco, podemos ver também um hipnotista e também a Maledictus, ou Snake Girl, mulher cobra, como diz no póster, que parece receber a maior parte da atenção de Credence. Depois saltamos para Dumbledore e Newt, que parecem estar com muita pressa, talvez a fugir de alguém ou pelo menos a tentarem que não sejam seguidos, porque na imagem a seguir vemos Dumbledore com o Deluminator a apagar as luzes. Depois podemos ver pela primeira vez a prisão de feiticeiros norte-americana, utilizada pelo MACUSA, onde vemos Gellert Grindelwald a ser transportado porque supostamente ele iria ser julgado na Europa, mas, como podemos ver à frente, ele acaba por escapar. Grindelwald está completamente imóvel graças a algemas invisíveis, porque magia. Não há mais nenhuma razão. Apesar de todos os esforços, Grindelwald, como disse há pouco, acaba mesmo por escapar. Mas para onde? Paris. Por isso é que vemos na imagem a seguir Newt a segurar o postal de Paris, porque ele sabe que é nessa direção que tem que ir para resolver a próxima missão de Dumbledore. A imagem seguinte também apareceu no primeiro trailer, onde podemos ver a Vinda Rosier ao lado de Grindelwald, que parece estar a falar com os seus seguidores. Mas o importante aqui é o que Vinda Rosier tem na mão. Na nossa conta de Instagram, link na descrição, nós colocamos uma pequena preview sobre este mesmo trailer. Preview essa que foi divulgada aos meios de comunicação presentes em San Diego na sexta-feira. Nessa preview aparece um crânio, que é muito semelhante ao objeto que está presente nas palmas da mão de Vinda Rosier. Este crânio pode ser relacionado àquele que está presente na capa do guião, no topo da capa, e que, se vocês podem verificar, parece ter uma corda que nós até pensamos que poderia ser ou uma serpente ou então uma corda para fazer um colar, mas, como vocês podem ver na preview, tem essa mesma corda embaixo do crânio. Por isso, nós podemos concluir que não é a marca negra de Voldemort. Mas será que funciona da mesma forma? Como podemos ver na preview, Grindelwald utiliza a Elder Wand para fazer crescer aquela luminosidade no crânio. E pode ser assim que Grindelwald chama os seus seguidores para virem ter com ele, tal como Voldemort utilizava a marca negra para chamar os Devoradores da Morte. Aposto que sei como é que foi o encontro entre Voldemort e Grindelwald em Nurmengard. Espera aí, tu levavas o crânio para todo o lado e eu ao menos tatuei aqui no braço, não é mais fácil assim? Porquê é que não pensei nisso? Apesar de ser complicado analisá-las, nós conseguimos verificar 4 palavras no crânio. Für das Groberhol. Acho eu que é assim. Vocês já sabem como é que eu sou com as línguas. Hol. Que se traduzem para por um bem maior, ou for the greater good. Como vocês sabem, este é o lema de Gellert Grindelwald. Embaixo das palavras temos aquilo que parece um ano, mais especificamente 1898, o ano em que talvez Gellert Grindelwald tenha decidido em iniciar a sua rebelião. Por fim, analisemos o discurso que Gellert Grindelwald fez. Magic blooms only in rare souls. Still we must skulk in shadows. But the old ways serve us no longer. Estas palavras mostram na perfeição o objetivo de Gellert Grindelwald, que quer que os feiticeiros reinem sobre os Muggles. Depois de analisado o discurso, de volta ao trailer. I take it you've heard the rumors. Grindelwald had a vision that he would rise to dominance over the wizarding world. So you're asking me to help hunt him down? Depois de umas imagens rápidas da Maledictus perto da Torre Eiffel e também de Queenie Goldstein, vemos uma criatura nunca antes vista nos livros ou nos filmes de Harry Potter. O Lettifold, ou Mortalha Viva, para os nossos subscritores brasileiros. Olá, malta! Recorrendo ao livro de Newt, Lettifold é, felizmente, uma criatura rara que pode encontrar-se apenas nos climas tropicais. Lembra um manto negro, talvez com 1 centímetro e pouco mais de grossura, que desliza pelo chão durante a noite. O Patronus é o único feitiço que repele o Lettifold. Como ele costuma atacar as suas vítimas durante o sono, estas raramente têm a possibilidade de se defender. Depois de conseguir sufocar a presa, o Lettifold digere o alimento ali mesmo na cama.
Esta criatura é talvez semelhante a um Dementor, como vocês sabem, o Dementor também tem uma espécie de manto e que também só é combatido com o Expecto Patronum. E por falar nisso, qual é que vocês acham que é o patrono do Newt? Nós temos um vídeo muito em breve sobre isso. Uma passagem rápida, mas muito importante, revela talvez a particularidade do olho direito de Gellert Grindelwald. Ele é um seer, ou seja, consegue ver o futuro e também sentir a presença das outras pessoas, ou seja, saber onde é que elas estão, por exemplo. Nesta ocasião, ele está a observar Credence e saberá certamente que Credence já está em Paris. Lembrem-se, o objetivo de Gellert Grindelwald, que estava disfarçado no corpo de Percival Graves, era capturar o Obscurus, que neste caso é Credence. Ao saber que Credence está em Paris, Grindelwald pode ter tomado a decisão de se deslocar à França para voltar a tentar capturá-lo. Mais uma sequência de imagens rápidas. Primeiro, parecem ser 4 homens a transportar aquilo que parecem ser caixões. Sinistro! Depois, o regresso de Mr. Abernathy, o funcionário de uma acusa que parecia estar ligeiramente interessado na Queenie. De seguida vemos Vinda Rosier, que parece estar a olhar de lado para uma outra pessoa que nós não conseguimos ver na imagem. Sinistro! E por fim, Credence e a Maledictus, que estão juntos, algo que certamente vamos ver muitas vezes ao longo do filme. Depois vemos aquela que parece ser uma funcionária do Ministério da Magia francês, que tem a seu lado algumas criaturas nunca antes vistas nos filmes ou nos livros do Harry Potter. Não sabendo ao certo que tipo de criaturas são, nós aqui na plataforma 9 3/4 reduzimos a 2. Ou é um Knizzle ou um Nundo. De seguida vemos Newt a perguntar a Dumbledore se tem que enfrentar Gellert Grindelwald. Ele não parece muito satisfeito, ninguém estaria. E depois vemos o professor a dar uma mãozinha. Percebem? Porque está a apontar. De volta ao trailer. I can't move against Grindelwald. It has to be you. In your shoes, I'd probably refuse to. It's late. Good evening, Newt. Oh, come on. E na primeira imagem voltamos a ver o Mirror of Erised, o espelho que nos mostra qual é o nosso maior desejo, mesmo que esse seja impossível. E isto é importante. Quem está em frente ao espelho é Albus Dumbledore, que vê Gellert Grindelwald, o amor da sua vida. É por esta razão que Dumbledore pede a Newt para enfrentar Grindelwald, porque ele tem a noção de que não consegue atacar o amor da sua vida. E se isto já não era triste o suficiente, tenham em atenção a música que é tocada neste clipe. I can't move against Grindelwald. Esta melodia é Hedwig's Theme, que, como nós analisamos no nosso vídeo da magia da banda sonora, significa esperança. Mas, tal como acontece nos Talismãs da Morte, a melodia nunca se completa, ou seja, não existe esperança. Isto significa que, apesar de Grindelwald ser o seu maior desejo, Dumbledore não tem qualquer esperança de o voltar a ter. Na imagem seguinte vemos Dumbledore a ser Dumbledore, ou seja, a colocar um desafio muito importante a alguém sem explicar ou dar qualquer ajuda. Eu acho que ele já fez isto a alguém, mas não estou a ver a quem. De volta ao trailer. You underestimate your talents, Mr. Scamander. Their arrogance is the key to our victory. Na primeira imagem vemos Little Strange naquela espécie de baile tal como vimos no primeiro trailer, e depois vemos Newt a libertar o Niffler da mala. Ver o Niffler de volta foi a melhor coisa de sempre. J.K. Rowling tens que o colocar em todos os filmes, ok? Depois vemos Newt a montar o Kelpie tal como no primeiro trailer, mas depois vemos o sítio onde ele está mergulhado com a criatura, onde também podemos ver a Queenie. Esta zona poderá ser por baixo do sítio onde Gellert Grindelwald está a discursar para os seus seguidores, ou talvez na zona onde aparece Mr. Abernathy e também Jacob Kowalski numa cena mais à frente. De notar também a primeira dualidade entre os ideais vividos neste filme. Primeiro, a frase de Gellert Grindelwald que fala da arrogância dos Muggles e que será isso a chave para os derrotar. Uma rápida passagem por Gellert Grindelwald no meio de uma rua francesa
Passamos para este sítio um pouco obscuro, onde vemos os seguidores de Gellert Grindelwald a observar de cima a chegada dos Aurors, que parecem estar a ser liderados por Theseus Scamander, o herói da guerra e irmão de Newt. Por fim, o complemento ao clipe visto no primeiro trailer, onde Credence parece conseguir controlar o Obscurus que vive dentro dele. Mais uma vez, de volta ao trailer. Muggles are not lesser. Not disposable. Na primeira imagem vemos os seguidores de Grindelwald a fugir do sítio onde ele estava a discursar, ou então a dirigirem-se ao sítio onde ele os mandou ir. Sei que isto parece um bocadinho, né, assim para despachar, mas o que é que haveria mais para dizer? Depois aparece a segunda dualidade dos ideais, a resposta de Dumbledore, que afirma que os Muggles não são menores que os feiticeiros. Esta dualidade de pensamentos é demonstrada nesta imagem, onde podemos ver de um lado o Dumbledore e do outro Gellert Grindelwald. De seguida vemos Jacob Kowalski a observar uma criatura, uma espécie de ave que parece muito tímida, talvez um Augury. De novo com recurso ao livro de Newt, o Augury é natural da Grã-Bretanha e da Irlanda, embora também possa ser encontrado no norte da Europa. Com a aparência de um pássaro magro e lúgubre, lembrando um pequeno abutre mal alimentado, o Augury é preto esverdeado. Profundamente tímido, faz os ninhos nas sarças e nos espinheiros, come insetos grandes e fadas e voa apenas durante as grandes chuvadas. Como vocês podem ver, o clipe aparece chuva atrás do pássaro. Criatura, vocês lhe quiserem chamar. No clipe seguinte podemos ver uma cena no Ministério da Magia francês, onde Little Lestrange luta ao lado de Tina e de Newt. Parece que nem todos os Lestrange são maus, gente. No entanto, acabamos por chegar por aquilo que eu estava mais ansioso para ver. Senhoras e senhores, um Patronus dragão. Como tínhamos concluído no vídeo da análise à capa do guião, iria aparecer certamente um dragão e que se calhar poderia ser na forma de um Patronus. Como vocês sabem, a Fênix e o dragão são os patronos mais poderosos da magia. Como vocês também devem saber, Albus Dumbledore tinha uma Fênix como Patronus e nós concluímos que talvez Gellert Grindelwald pudesse ter um dragão. E é isso que parece acontecer. Um Patronus tão poderoso que parece afetar os Muggles, como podemos ver a reação de Jacob, que pode tanto ser por medo, porque lá está, se nós víssemos uma criatura daquele tamanho que parecia um dragão, eu também me borrava todo, literalmente. Como também pode ser a reação de um Muggle a um Patronus, porque lá está, nós nunca tínhamos verificado a interação entre um Patronus e um Muggle. Aliás, tínhamos, mas o Dursley estava um bocado marado da cabeça por causa dos Dementors. Mais uma imagem rápida de Queenie que parece estar a aparecer cada vez menos nos trailers. Eu não sei se estarão propositadamente a esconder algum dos seus plots, mas parece estar a ter dificuldades em lidar com o seu poder, com a Legilimency, que a permite escutar os pensamentos das outras pessoas. Por fim, aparece novamente a criatura mágica Oni, que parece ter fugido do circo e depois capturado pelo Newt, mas ela não parece muito contente. Tanto é que ela aparece acorrentada à mala, algo que certamente não deve deixar feliz o Newt, porque lá está, ele não quer magoar as suas criaturas, apenas protegê-las. Mais uma vez, de volta ao trailer. You're too good, Newt. You never met a monster you couldn't love. Credence! Na primeira imagem podemos ver a interação que eu mais ansiava ver neste filme entre Lita e Newt, onde Lita diz a Newt que ele não consegue encontrar uma criatura em que ele não fosse capaz de amar. E eu até entendo isto porque, lá está, Newt sente-se muito mais confortável com as criaturas do que à volta de pessoas. De seguida vem a demonstração de poder de Credence, que parece realmente conseguir controlar as suas habilidades mágicas, como podemos ver na destruição da casa. Nessa cena aparece este homem, que é aquele que aparece no primeiro trailer a analisar a árvore genealógica dos Lestrange. Este senhor pode ser Corvus Lestrange, pai de Lita e também de Credence, como vocês puderam ver na análise ao primeiro trailer que nós fizemos no canal, eles são meio irmãos.
e poderá ser o braço direito de Gellert Grindelwald, como nós podemos ver nesta imagem publicada pelo Pottermore nas suas redes sociais. Este senhor aparece à direita de Grindelwald. E depois desta parte analisada, penúltima vez que vamos voltar para o trailer. Mr. Scamander, Do you think Dumbledore will mourn for you? No primeiro clipe vemos a cena épica de libertação de Gellert Grindelwald, que parece não ter precisado de ajuda para conseguir essa mesma libertação. Mas também, quem é que precisaria de ajuda quando se tem Elder Wand? Pois é, está confirmado que é Gellert Grindelwald que tem na sua posse a Elder Wand, portanto já tem um dos 3 talismãs da morte. Já no recinto onde fez o seu discurso, Grindelwald dirige-se a Newt Scamander e lhe pergunta se acha que Dumbledore vai fazer luto depois da sua morte. Sinistro! Em volta dele parece estar o fogo do Patronus de dragão e também podemos ver no fundo da imagem Vinda Rosier com aquele crânio que falamos há pouco. Patronus de dragão ou Dragonus? Eu sou engraçado. Piadas à parte, última parte do trailer. Are you a ghost? No, I'm alive. But I'm an alchemist and therefore immortal. Oh, Nicola Flamel. Jacob Kowalski. Oh! You don't look a day over 375. Tal como no primeiro trailer podemos ver os talismãs da morte a desaparecer e depois a voltar a aparecer no título, ou seja, aqui, aqui e aqui. E é já na última parte do trailer que podemos conhecer pela primeira vez Nicolas Flamel. Como nós tínhamos falado na análise ao primeiro trailer, ele não tinha aparecido, mas é de facto uma presença neste filme. Flamel, se bem se lembram, foi o criador da Pedra Filosofal. Dumbledore também tem um bocadinho de crédito, mas eu acho que foi Nicolas Flamel a fazer a maior parte, pelo menos. Pedra Filosofal que produz o Elixir da Vida, que, quem a bebe, se torna imortal. Por isso é que ele diz que é imortal a Jacob. Terminado o trailer, o que é que vocês acharam? O que é que estão mais à espera de ver no filme que estreia a 15 de novembro aqui em Portugal? Um dia mais cedo do que nos Estados Unidos. Estaremos atentos para mais alguma informação sobre o filme. Mal saia, nós vamos tentar o mais rapidamente possível publicar para vocês. Por isso, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder mais nenhum comboio da plataforma 9 3/4.